Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje vamos aprender sobre potências e raízes, certo? Envolvendo números naturais, números inteiros, certo? Vamos lá. Então, primeiramente, potências. A gente chama de potência uma multiplicação de fatores iguais, certo? Então temos os termos das potências, que é bom a gente conhecer, olha. Se eu tenho 5 elevado a 3, então o 5 é chamado de base e o 3 é chamado de expoente. O resultado a gente chama de potência, certo? Exemplo, olha. Se eu tenho menos 7 elevado a 3, então menos 7 é a base e o 3 é o expoente. Vamos calcular aqui algumas potências, olha. 2 elevado a 5. Você tem 2 vezes 2, repete ele 5 vezes. Aí você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2 dá 32, não é isso? Se eu tenho 5 elevado a 4, repete o 5 4 vezes e aí faz 5 vezes 5, 25. Vezes 5 dá 125. Vezes 5, 625, certo? Outro exemplo, olha. Se eu tenho o quadrado de 5 e 6. Eu quero calcular, né, o quadrado de 5, né, e o quadrado de 6. Aí eu vou e faço assim. No caso aqui é a soma, certo? A soma dos quadrados de 5 e 6. Fica 5 elevado a 6 mais 5 elevado a 2 mais 6 elevado a 2. Dá 25 mais 36, que é 61. Certo? Então a soma dos quadrados é isso. Olha, calculando mais outras potências, agora com números negativos. Eu tenho menos 2 elevado a 5. Aí repete o menos 2 5 vezes. Fazendo a relação de sinal, menos por menos dá mais, por menos dá menos, aí por menos de novo dá mais, e por menos no final vai ficar negativo, certo? 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, ó, menos 32, certo? O menos é porque você vai fazendo a relação de sinal. Tem uma regrinha também, olha. Quando o expoente é ímpar, que no caso aí o 5 é ímpar, né? O resultado vai ter o sinal da base, que a base é menos 2, então é negativo. Outro exemplo, mais 5 elevado a 3. Repete 3 vezes, o mais 5. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125. Aí você vê que dá positivo, ó, o expoente é ímpar, é 3, né, o expoente. Então repete o sinal da base, que é mais. Menos 14 elevado a 2. Nesse caso aqui, ó, repete o menos 14 duas vezes. 14 vezes 14 dá 196. E aí deu positivo, olha. Quando o expoente é ímpar, dá o sinal da base. Quando o expoente é par, dá sempre positivo, certo? É só fazer aqui, ó, menos por menos, você vê que dá mais. Agora algumas propriedades, né, potências de base 10. Ó. Quando a base é 10, o resultado será igual a 1 seguido do número de zeros, indicado no expoente. Isso aqui é uma regrinha. Olha, você tem 10 elevado a 3. Você tem aqui o expoente que é 3. Então você repete o 1, escreve 1 e 3 zeros. Olha, 3, expoente 3, 3 zeros. Se for 10 elevado a 4, repete o 1 e escreve 4 zeros. Aí fica assim, ó, né? O expoente 4, 4 zeros. No primeiro aqui deu 1000, nesse outro aqui deu 10.000. 10 elevado a 6, você tem expoente 6, coloca 6 zeros, né? 6 zeros, no caso aí dá 1 milhão. E 10 elevado a 8, né? Temos aqui, ó, expoente 8, 8 zeros, né? Então vamos adiante. Casos especiais. Quando a base é zero, o resultado será igual a zero. Por exemplo, 0 elevado a 6. Não precisa você fazer 0 vezes 0 vezes 0, dá zero no final, certo? Outro. Quando a base é 1 e o resultado será sempre igual a 1. 1 elevado a 5. Não precisa também fazer 1 vezes 1 vezes 1. Você vê que já dá 1. Não precisa de armar nem fazer conta. Quando o expoente é 1, o resultado será igual à base. Ó, 3 elevado a 1, a base não é 3? Então o resultado é 3.
E o último, que é uma regra, né? É um caso assim bem legal, interessante. Quando o expoente é zero, o resultado será igual a 1. Né? Isso quer dizer, qualquer número elevado a zero dá 1. Aí tem aqui 2 elevado a zero, resposta 1. Certo? Olha, agora vamos ver as propriedades das potências. Vamos estudar aqui as três principais, certo? As mais importantes. Olha, no produto de potências de mesma base, repete-se a base e soma-se os expoentes. Então, exemplo, eu tenho aqui duas potências. A base é 2, né? Então, repete o 2 e soma os expoentes. Os expoentes, né? 4 e 6. Então, 4 mais 6, 10. Fica assim, certo? 2 elevado a 10. Vamos ver outro exemplo. 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 4 vezes 8 elevado a 5. Você repete a base, que é o 8, e soma os expoentes. Ó, 3 mais 4 é 7, mais 5, 12. Correto? Só para você simplificar. Essa propriedade serve para você simplificar a expressão. De um modo geral, se você tem duas potências, né, de mesma base, no caso aqui base A, é só somar os expoentes. Nesse caso fica A elevado a M mais N. Segunda propriedade. No quociente vem de divisão, né? De potência de mesma base, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, ó, temos aqui uma divisão, certo? Você repete a base, que é o 5, e faz 6 menos 4. Dá 5 elevado a 2. 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 2. Fica 4 elevado a 3, porque faz 5 menos 2, certo? De um modo geral, ó, A elevado a M dividido por A elevado a N fica igual a A elevado a M menos N. Terceira propriedade. Na potência de uma potência, repete-se a base e multiplicam-se os expoentes. Ó, aqui a gente tem uma potência, né, elevado a 2. Você faz assim, repete a base, que é o 3, e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Outro exemplo, 20 elevado a 5 elevado a 7. Repete o 20 e faz 5 vezes 7, que é 35, certo? De um modo geral, A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Então foram essas propriedades. Agora vamos falar um pouquinho sobre raiz quadrada exata. Quando dizemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, é porque ao multiplicar 3 por ele mesmo, obtemos 9, não é verdade? Indicamos assim, né? Raiz de 9 igual a 3. Esse símbolo aí é chamado de radical. De um modo geral, a raiz enésima de A é igual a B, né? Si é somente si, B elevado a N é igual a A. No caso aqui é de um modo geral, se for uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Veja só, o nome dessa operação é radiciação. Então, exemplos. Se eu tenho a raiz quadrada de mais 36, é igual a 6, pois 6 vezes 6, 36, né? Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Raiz de 400 é 20, porque 20 vezes 20 dá 400, né? Agora uma situação problema, para terminar. A área de um terreno quadrado é de 324 metros quadrados. Qual é a medida do lado desse terreno? Como é um quadrado, né? Então todos os lados são iguais. Veja só, essa questão você pode fazer por tentativa. Você vai descartando, né, os itens da resposta aqui. Letra A, se eu fizer 12 vezes 12, não vai dar 324. Se eu fizer 14 vezes 14, também não vai dar. 18 vezes 18, vamos fazer aqui. 8 vezes 8, 64. Coloco 4, vai 6, né? 8 vezes 1 dá 8. Com mais 6, 14. Agora, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Somando, vou obter 324, que é a área do terreno, certo? Então, pronto. Ó. Quadrado com 18 metros de lado. Letra C, correto? É assim que você faz, por tentativa. Pega as alternativas e vai multiplicando. Então, gente, espero que você tenha entendido, né, esse conteúdo, certo? Você tenha compreendido muita coisa aí, beleza? Até a próxima, viu?
Tchau!